Graça e paz, meu amado irmão, gratidão damos a Deus por vivermos mais esse dia. Hoje, 27 de julho de 2025, a nossa meditação irá pelo famoso Salmos 23. Nesses Salmos, a gente vai utilizar o versículo 6 como fundamento da nossa caminhada devocional. E nele está escrito: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse aqui, com certeza, é o Salmos, um dos mais famosos que temos na Bíblia, né? Um dos mais citados. Ele começa com a imagem, ele começa com uma afirmação interessante, uma afirmação de confiança, uma afirmação de segurança, uma afirmação de prudência, uma afirmação de completude. Porque logo no seu versículo 1, o salmista diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E aqui já começam as primeiras discussões em relação a esse salmo, discussões no bom sentido, né? Porque essa expressão nada me falta, segundo aí a discussões, a pessoas dizendo que não foi a melhor tradução. Porque, na verdade, algumas traduções sugerem nada me falta, seria. Ou seja, dando a ideia que se o Senhor é o meu pastor, eu já estou completo. E essa ideia de nada me faltará, ela tem uma certa crítica, porque conduz talvez ao pensamento material dos recursos, né? Sendo que aqui, na verdade, a ideia deveria ser a completude, ou seja, nada me falta, ou seja, faltará no sentido bens materiais, espirituais, proteção, sossego, paz. Então talvez a misericórdia, talvez frutos ou bênçãos de Deus, que na verdade seria o caminho, não só o aspecto material quando muito. E o salmista, interessante, porque quando ele diz que ele é pastor, ele está se colocando na possibilidade do Senhor o conduzir, o Senhor levá-lo pelos caminhos da vida, levá-los livrando ele de, por exemplo, de tomar decisões precipitadas. E a gente consegue ver essa clareza dessa caminhada, porque se o Senhor é pastor, então ele se coloca como ovelha, simbolicamente falando, que é alguém que, ou seja, discípulo, alguém que segue os passos, que anda pelos caminhos do Senhor. E a gente então mentaliza ou visualiza isso quando ele diz no versículo 3, essa parte: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E ele traz vamos dizer assim, essa marcação, que na verdade esse guiar, o pastor guiando suas ovelhas, guia porque o próprio Senhor ama o seu nome é zeloso, seu nome é verdadeiro, seu nome é de confiança. Então é muito bom. E aí o salmista também, ele traz que mesmo no meio de dificuldades, mesmo que ele esteja sujeito à morte, mesmo que as aflições estejam lhe atormentando, ele diz que não temeria, porque, primeiro, o Senhor está com ele, e ele diz que a vara do Senhor e o teu cajado me consolam, ou seja, a tua lei, né, a tua vara e o teu cajado me consolam. E o interessante nessa compreensão de vara e cajado é que dentro do ambiente, do cenário do que o Salmo está sendo trazido, que é do ambiente rural, do ambiente de condição de ovelhas realmente, a vara ela tem a finalidade de guiar e dirigir as ovelhas. E além de guiar e dirigir as ovelhas, a própria vara era utilizada também como instrumento de defesa, que o pastor utilizava contra o seu inimigo. Quando a gente pega essa referência simbólica, quando a gente pega, por exemplo, a tentação de Cristo lá no deserto, Deus, o Pai, o Filho, Cristo, ele utilizou basicamente a palavra como próprio instrumento de, vamos dizer assim, não só de consolo, como instrumento de proteção. Instrumento de proteção. A própria palavra ele utilizou isso. O cajado, por outro lado, ele, semelhante à vara, ele era um bastão que ele era mais longo, e ele tinha na sua extremidade uma curvatura. Qual era o significado disso, principalmente para a nossa vida espiritual? Porque essa curvatura fazia com que, por exemplo, o pastor alcançasse a ovelha que estivesse mais distante, fazendo com que ela, ao se afastar do rebanho, se afastar do aprisco, se afastar do seu canto de segurança, ela pudesse ser puxada novamente por aquela curvatura, como se fosse um gancho. E aí seria mais ou menos o alcance, a condição do Espírito Santo. É como o Senhor, por exemplo, coloca os seus instrumentos para que possa resgatar as suas ovelhas espiritualmente falando, que acabam se sujeitando ou acabam sendo tomadas pelo pecado por algum momento, para que elas não percam o seu caminho e sua direção. É muito interessante. Então, de uma forma geral, a vara e o cajado, para o nosso mundo espiritual, ele poderia significar guia, proteção, conforto, segurança. Então, isso tudo o Salmos vem trazendo. E aí também ele vai e diz o seguinte, que no meio de todo esse processo, de toda essa segurança, então o Senhor prepara para ele uma mesa farta diante dos inimigos dele, para que os inimigos dele possam o quê? Entender que vamos dizer assim, a tua benevolência, a tua misericórdia, a tua graça na vida dele, ela é transbordada porque tu foi ungido, porque tu foi separado, tu foi, vamos dizer assim, tu é um vaso perfeito, tu é um vaso de honra para o Senhor. Então, um Salmos magnífico, um Salmos muito utilizado. Você certamente encontraria muitas pregações, muitas mensagens em cima desse salmo, e a gente deixa com humildade um pouquinho dessa mensagem. E é claro, deixa também a sugestão, dá uma lida nesse salmo com carinho, com amor e com bastante vontade mesmo, com bastante fé, e deixa o Senhor operar na tua vida, tá bom? Que Deus possa nos cuidar, meu irmão.